A pedido da neuropediatra do meu filho, que acompanha desde o início, eu venho aqui fazer um vídeo sobre o diagnóstico do meu filho. Eu vou começar pelo histórico do diagnóstico. Desde que Heitor tinha 2 aninhos de idade, eu percebia que ele tinha alguns atrasos, principalmente a questão da hiperatividade e a impulsividade, porque Heitor era uma criança que não ficava quieto, e eu sempre sentia que Heitor tinha alguma coisa, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Também eu não tinha conhecimento sobre o fato, e eu sempre continuei achando que ele tinha alguma coisa, mas não tinha coragem de começar, ficava com aquele receio guardado dentro de mim, com aquela dúvida. Quando foi um dia, a professora do maternal, do Heitor, ele estava com 2 anos e 6 meses, chegou em mim e falou: Mãezinha, você não percebe que essa criança ela tem alguns comportamentos atípicos? Que tal levar ele numa equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação neuropsicológica? Eu falei: ok, professora, ok, tia, eu vou levar. Fiquei assim um pouco receosa, mas eu sempre já tinha essa dúvida dentro de mim, acabou de confirmar. Eu levei o Heitor para fazer uma avaliação e aí eu comecei a saga, a busca pelo diagnóstico. Eu enfrentei vários desafios, porque na época eu estava vivendo uma situação financeira complicada, eu não tinha dinheiro para pagar o neuro e nem tampouco as terapias. Eu optei por ir para o CAPS, que as terapias é uma vez por mês, e aí demorou muito para conseguir a quantidade de terapia para fechar o relatório para que eu pudesse ir na neuro. Eu não esperei, eu fui na neuro buscar pela uma avaliação para saber se realmente ele tinha alguma coisa. A doutora Tatiane Alves, ela foi maravilhosa nesse momento. Ela disse para mim que ia dar uma chance para o meu menino, fez reposição hormonal, reposição de vitaminas, perdão. E aí ficou de eu fazer o retorno. Com o retorno, eu levei os relatórios e sim, foi fechado o diagnóstico do meu menino, que realmente ele tinha autismo nível 2. E agora eu vou falar sobre a questão do luto pós o diagnóstico, que isso talvez as pessoas não falam, mas é uma coisa super normal, você viver o luto após o diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei, de certa forma, anestesiada, sem nem saber o que era. Quando eu comecei a estudar e entender o que de fato era o autismo, veio o luto, veio o desespero. E eu comecei a me perguntar: meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu? E esse luto, ele durou aproximadamente 3, 4 meses. Eu fiquei muito mal, eu chorava todos os dias, eu não sabia o que fazer. Mas, no fundo, assim, eu entendia que eu precisava ficar bem para cuidar do meu filho. E também outra coisa que eu sempre sofri é com o preconceito da sociedade. A sociedade sempre falava assim para mim nos ambientes sociais: ah, quem vê esse menino desiste de ter filho. A mulher que vê esse menino vai desistir de ter filho. E isso me deixava muito triste, foi me deprimindo ao ponto de eu nem ter coragem de falar sobre o diagnóstico para a família, justamente porque eu não estava preparada para ouvir os julgamentos, para ficar me explicando. Eu optei por gastar as minhas energias cuidando do meu filho. Por isso que eu não falei para a família e nem tenho interesse de falar. Então, eu vivi esse luto, que ele ainda existe dentro de mim, mas eu estou tentando tratar, ser forte por o meu filho. O processo de aceitação, eu comecei a estudar sobre o autismo, entender o que de fato é o autismo, porque o conhecimento, ele liberta a gente das armadilhas do preconceito. Eu comecei a estudar, comecei a entender o que de fato era o autismo, como lidar com crianças atípicas, e isso me ajudou muito no processo de aceitação, porque hoje eu estudo sobre o autismo, eu sei o que de fato é o autismo, eu sei como lidar com meu filho, e isso está me ajudando no processo de evolução, tanto de autoconhecimento meu, quanto a forma de eu lidar com meu filho. Sobre a questão do autodesenvolvimento do Heitor, é interessante ressaltar que os pais, eles não podem ficar dependentes somente das terapias, principalmente quem não tem condições de pagar terapias particulares, assim como eu, porque o Heitor, como eu já ressaltei no início, ele faz terapia uma vez por mês com cada profissional, ou seja, ele tem 5 sessões no mês. Imagina se eu ficasse dependente das terapias do CAPS, que ajuda muito, mas que não é suficiente. É importante que os pais, eles busquem conhecimento para aplicar processos terapêuticos comportamentais dentro de casa, porque, aliás, por mais que a criança faça terapia, mas é importante que você busque a autonomia e o autodesenvolvimento da sua criança dentro de casa.
Uma coisa que eu percebi que melhorou muito o autodesenvolvimento do Heitor foi a partir do momento que eu entendi que era importante eu cuidar de mim, não somente do Heitor, porque muitas mães, muitos pais, até eu mesmo já fiz isso, de dedicar 100% ao meu filho, mas eu pergunto para vocês, como é que você vai cuidar de uma criança se você está cansada, estressada, desgastada psicologicamente, que é cansativo? Como é que você vai conseguir se doar 100% para o seu filho? É importante que você tire um tempinho para cuidar de você, cuidar do seu corpo, da sua mente, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, para que assim você esteja bem e consiga dar conta do seu filho, porque é um desafio ser mãe atípica. Todo dia a gente enfrenta um desafio diferente. E é importante que você se cuida para que você fique forte, fique bem mentalmente, porque assim você consiga cuidar ainda melhor da sua criança. Então, como a terapia é uma vez no mês, o Heitor ele tem 5 sessões durante o mês, com a TO, com a nutricionista, psicólogo, psicopedagoga e fonoaudióloga. E também tem a questão que às vezes troca de profissionais, a gente passa meses e meses sem atendimento. O que é importante? Você mesmo pode estudar em casa. Eu estou fazendo pós-graduação em aba e está me ajudando muito. Eu também busco profissionais no YouTube para eu assistir, aprender a lidar com a minha criança. A partir do momento que eu comecei a estudar, a entender o que de fato é o autismo, como fazer para desenvolver, o Heitor ele vem se desenvolvendo muito. Na última consulta que eu passei com a neuropediatra, eu descobri que o meu filho ele está em transição do nível 2 para o nível 1. Isso é um resultado muito positivo, graças a Deus. Eu sempre me esforço muito para cuidar do Heitor, para fazer atividade física com ele, cuidar da alimentação dele. Eu faço o que está no meu alcance. Eu entendo, assim, que dá para você fazer com o pouco que você tem. Tudo que é feito com amor funciona, gente. Por mais que você não consegue fazer muito, mas faça o que dá para fazer. Uma coisa que eu venho fazendo com o Heitor, que vem funcionando muito ultimamente, é a questão de eu inserir ele nas atividades domésticas. Primeiro, eu fiz um teste comigo, eu observei e eu percebi que tinha ganhos, e aí eu inseri o Heitor nas atividades domésticas. Eu sempre boto ele para fazer alguma coisa, para o Heitor não ficar ocioso demais, não ficar com a rotina desorganizada, assistindo muito, porque o alto consumo de tela deixa a criança agitada e isso atrapalha no desenvolvimento dele. Então, o que eu faço? Eu coloco ele para me ajudar nas tarefas domésticas durante a manhã e no período da tarde ele vai para a escola, e quando ele chega da escola eu boto ele para andar de bicicleta, mais ou menos 1 hora por dia. Isso me ajudou muito. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Que dá para fazer algo com o pouco que você tem. Independente da situação, dá para melhorar. Meu filho mudou de nível, saiu do nível 2 para o nível 1, graças a Deus, com os recursos que eu tenho. Porque se eu fosse esperar por terapia, eu não tenho condição de pagar terapia. Eu optei por eu mesmo fazer processos terapêuticos dentro de casa, aplicar programas comportamentais que eu venho aprendendo na minha pós-graduação. É importante que os pais estudem, porque dá para fazer algo. E é isso que eu tenho para dizer.